A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a nossa nova entidade aqui no nosso aplicativo. Então a gente vai vir na parte de dados, vai vir em adicionar dados e ele já vai oferecer para a gente a nova entidade que a gente criou. A gente adiciona ela. A partir disso, a gente pode selecionar algumas máquinas aqui só para a gente ir para a tela de Compare Screen. Estando aqui nessa parte da Compare Screen, a gente vai inserir agora um formulário. Acho que a gente pode inserir por aqui. Ele adicionou para a gente uma forma como eu tinha dito, as galerias e as exibições, elas são um formato para a gente exibir vários itens de uma entidade ou de uma fonte de dados. Já os formulários aqui, no caso, são uma forma da gente exibir um registro específico, uma linha específica. Aqui a gente adicionou um novo formulário, mas ele ainda não tem uma fonte de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui é adicionar machine order. Agora ele carregou para a gente aqui. Ah, Vocês podem notar aqui agora, a gente tem um formulário dentro dos componentes da nossa tela. E esse formulário ele tem dois campos, que é o campo primário, que a gente definiu como nome da máquina, e a questão da data de criação, que são os campos mais padrões ali. O que a gente vai fazer é clicar no nosso formulário, a gente vai vir em editar campos. Aí dentro disso daqui a gente pode organizar os campos que a gente quer, a partir das informações que a gente tem lá na entidade. Então a gente vai remover aqui esse primeiro campo. Em seguida, a gente vai adicionar os campos de preço. A gente vai adicionar o aprovador. A gente vai adicionar o campo de comentários. Quem foi a pessoa que fez o pedido. E a data desse pedido. Request. E a gente adiciona esses campos. Ele já adicionou para a gente aqui as informações. A gente vai acabar formatando melhor esses campos. A gente vai definir como uma coluna só. Aí ele já vai formatar melhor para a gente as informações. Em seguida, a gente vai nomear esse novo item tela aqui também para facilitar. Alguém tem alguma dúvida? Não, não. Beleza. Para a gente utilizar os formulários, eles são como uma forma de exibir, como eu já tinha dito, eles são uma forma de exibir um registro específico. A partir do momento que a gente fizer alguma alteração desse registro, o formulário ele vai sumir da nossa tela. Então, se a gente colocar um botão de submit, que é o caso que a gente vai fazer daqui a pouco, ele vai enviar o formulário, mas ele não vai criar um outro formulário para deixar aqui para a gente. Então, o que a gente precisa fazer é vir na nossa tela de compare, na nossa tela principal, perdão.
Pode ser na nossa tela de compare ao navegar, ou também pode ser na propriedade da nossa tela. Então, sempre que essa tela for visível, a gente vai definir uma fórmula para ele sempre criar um novo formulário para a gente nunca ficar sem um formulário nessa tela. A partir do momento que essa tela for visível, ele vai criar um novo formulário. Se a gente voltar para a tela anterior e novamente depois voltar aqui, ele vai criar um novo formulário para a gente executar as ações necessárias. Se a gente for vir aqui, como ele organiza essas informações do campo dentro do formulário, ou seja, dentro desse container aqui, ele tem containers menores, que são os campos que a gente tem. No caso, se a gente for olhar o primeiro, ele está dentro de um container. Ele tem algumas propriedades aqui. Ele tem essa estrela que define a obrigatoriedade dele, então essa estrela só vai ser visível, né? Vai ser um objeto em tela visível caso lá na nossa entidade a gente tenha definido como requisito comercial o campo, no caso foi o que a gente fez. Abaixo ele exibe uma propriedade de mensagem caso ocorra algum erro na hora de a gente enviar essa informação para nossa entidade. Então todos os campos vão ter basicamente essa estrutura. O campo de valor, que é a entrada onde a gente insere a informação, então a gente tem esse bloco e o título, que é o título exibido em cima aqui. O que a gente vai fazer é configurar essas propriedades para ele pegar informações que a gente já tem em tela. Então, o que a gente vai fazer é selecionar o primeiro card, vir em avançado, e a partir desse momento a gente liberou esse card para selecionou esse card para selecionar esse card para poder modificar ele. Se a gente procura a propriedade padrão default. Se a gente vier, a gente tem que fazer isso aqui no DataCard. Isso. Aí a gente procura a propriedade padrão dele. Aí o que essa fórmula que o, que o PDF deu para a gente faz? A gente tem essa galeria, que é uma galeria a galeria de compare lixo, no caso essa daqui. E se a gente for alterar aqui, ó, ele vai pegar o nome da. No caso, a gente tem. Deixa eu só voltar aqui. Ele está definindo a propriedade padrão desse campo, então, como um item selecionado da nossa galeria. Então, por exemplo, a gente selecionou essa máquina aqui. O que ele está fazendo é pegar pegar da galeria de machine type e da compare list o selecionado, o nome do selecionado. Então ele faz ele pega o tipo e pega o nome da máquina. Então ele concatena essas duas informações dinâmicas para ser exibido aqui. A gente vai mudar o display, display mode desse campo para display mode ponto para view. Então, o que a gente está fazendo aqui é definir que esse campo ele vai simplesmente ser só visualização. A gente só pode ver as informações que a gente tem, não vai poder editar.
até porque a informação ela vai ser definida aqui no momento que a gente seleciona o item na galeria. Em seguida, a gente pode configurar o próximo campo, que é o campo de preço. Novamente, a gente vai aqui liberar ele para a gente poder editar. E na propriedade padrão aqui do campo do DataCard Value do container de preço, a gente vai definir o preço também de forma dinâmica. Então, aqui a gente tem uma forma. Aqui no caso, aqui um exemplo no momento que a gente vai poder trocar a vírgula pelo ponto e vírgula. Então, é um momento que a gente vai precisar normalmente realizar essa troca. E a partir disso, ele já define para a gente de forma dinâmica o preço de cada máquina. A gente também vai alterar a propriedade de modo de exibição desse campo para view. Então, a gente também não vai poder editar o preço desse campo. Em seguida, a gente vai configurar o aprovador, onde a gente vai precisar pegar a informação de usuário que está logado. Para isso, a gente precisa conectar mais uma fonte de dados. Então, a gente vier em conectores, ele já vai oferecer para a gente aqui do Office 365 Users. Então, o que a gente vai fazer é clicar em conectar. Aí, agora com a fonte de dados aqui dos usuários, a gente pode vir aqui em Approver. A gente vai novamente liberar ele para a gente poder editar. Em seguida, a gente vai procurar a propriedade aqui do DataCard Value, tirar essa default. E a gente pode usar essa user ponto e-mail. Aí ele vai pegar para a gente o e-mail do aprovador do aprovador não, do usuário que está logado naquele aplicativo naquele momento. Ahn, Como a gente vai ser tanto a pessoa que aprova quanto a pessoa que solicita, a gente vai definir essa propriedade de e-mail, de pegar o e-mail do usuário tanto para o aprovador quanto para a pessoa que fez o pedido, no caso, o requested by. Então a gente já pode vir aqui também, liberar esse campo, vir aqui no data card dele e também definir essa propriedade aqui do user.email. No caso do aprovador, a gente também vai definir que a exibição dele a gente vai ser somente visualização. Ou no caso a gente poderia deixar ele como editável, mas a pessoa aí correria o risco da pessoa digitar um e-mail não válido, então a gente pode deixar com um aprovador fixo para essa informação. Seguindo aqui no campo de texto, a gente vai desbloquear ele para edição também. Ah, Agora a gente vai procurar uma propriedade. Deixa eu ver se eu acho o nome dela.
No caso do DataCard. Hint text. Ah, a gente vai definir que o texto padrão que é exibido antes de ter um preenchimento é para a pessoa entrar com a justificativa. Então, por, de começo, a hora que o campo estiver sendo exibido, ele já vai exibir para aquela informação para a pessoa inserir os comentários. Aí, a partir do momento que a gente começa a editar, ele some para a gente essa propriedade. No caso, a gente pode complementar aqui a parte de exibição da pessoa que solicitou. A gente vai fazer uma pequena alteração aqui também no campo de data que foi requisitado. Então a gente vai desbloquear o campo aqui também. Aí no data value aqui, que é uma propriedade que a gente tem, na data default, a gente vai usar uma função que chama today. Aí ele já vai pegar pra gente essa informação do horário de hoje. Como é um campo que a gente não precisa, o usuário ele não vai precisar nem modificar, como também não vai precisar ter essa informação em tela para ele analisar, a gente pode trocar tirar a visualização dessa coluna. A gente tira aqui e basicamente esse é o formulário que a gente precisa para enviar para enviar pro Dataverse das informações. Então, sempre que a gente vier aqui e selecionar algumas máquinas, a partir do momento aqui, ele já vai selecionar para a gente as informações da máquina para a gente enviar para aprovação da pessoa que for aprovar isso de fato. Aí o que a gente vai fazer em seguida é adicionar o botão para a gente enviar nosso formulário. A gente vai copiar ele aqui da nossa tela principal, porque ele já está com a formatação mais adequada. A gente pode definir o tamanho aqui dele de 260 por 40. A gente pode alinhar ele aqui com a tela. A gente vai mudar a propriedade de texto dele. Pode remover isso aqui. A gente vai definir a propriedade como aí no display mode dele, no caso, no momento que ele é exibido ou ele deixa de ser exibido, no caso, display mode, a gente vai definir essa fórmula aqui. E no caso a gente troca a vírgula por ponto e vírgula, não onde precisar. Isso aqui ele não é uma situação que vai acontecer, mas caso a nossa compare list gallery não tiver ninguém selecionado, ele vai ocultar o botão, mas no caso a regra que a gente definiu para chegar até aqui
não deixa com que isso aconteça, mas é uma garantia para gente ter. Aí no onSelect, que é a ação que a gente vai fazer quando o botão for acionado, vai ser de enviar essas informações aqui. Então, propriedade onSelect, a gente envia essas informações. Caso deixa eu abrir aqui. A gente não tem nenhum dado ainda dentro da nossa tabela. A partir do momento que a gente selecionar, se a gente for ver aqui, rodar nosso aplicativo do zero, por exemplo, a gente seleciona uma máquina de cada. Aí a gente seleciona uma para envio, aí a gente clica em enviar. Se vocês notarem, aconteceu aquilo da gente não ter mais o formulário para a gente poder editar. Se a gente vier aqui agora novamente, aí ele gera para a gente um novo formulário. A gente vai definir uma regra para a gente navegar para uma outra tela, uma tela de sucesso, do envio, caso aconteça. Aí, a partir disso, a gente já tem uma regra definida que nunca vai faltar o formulário para a gente das informações. Como a gente enviou uma informação aqui agora, se a gente atualizar a fonte de dados, ele vai ter um pedido aqui para a gente, que foi o que a gente acabou de fazer. Aí a gente tem as informações aqui que a gente hum, solicitou lá do nosso aplicativo. A partir disso, a gente pode voltar aqui no nosso aplicativo, a gente pode fechar a execução dele, vir em arquivo, a gente pode ir para como versão 2, a gente pode salvar ele aqui agora, a gente teve bastante progresso, e podemos publicar ele. Ahn, Agora, a partir disso, a gente já tem a funcionalidade ali quase funcionando 100%. Só falta a gente corrigir essa questão ah, do formulário não aparecer sempre que a gente envia. No caso, o que a gente vai fazer é criar uma tela aqui. A tela, a gente pode adicionar uma tela de êxito. A gente vai nomear ela para submit. A gente vai copiar o header que a gente tem. A gente pode até copiar desse primeiro aqui, onde a gente não tenha o botão de back. A gente pode alterar a cor desse ícone.
Aí a partir disso a gente pode definir aqui na nossa compare screen que a partir disso a gente pode vir na nossa compare screen, no nosso formulário. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Na propriedade um sucesso, que é sempre que ele obtiver sucesso na ação de enviar os dados, então, aí a gente define que ele vai navegar para essa tela de submissão sucedida, bem sucedida. Então, no caso, se a gente vier aqui agora, a gente vai cair nessa tela aqui de sucesso. Aí a gente pode modificar o texto para algo mais, mais interessante aqui para cenário. O que a gente vai fazer aqui agora é adicionar a gente pode adicionar aqui, copiar um botão dessa tela aqui. Pode alinhar aqui. E na propriedade de onSelect dele, te define uma fórmula que vai limpar, limpar nossa lista de seleção, nossa compare list. E a gente pode trocar também o texto dela para algo que faça mais sentido. Então, vai ser como um botão de voltar. Então, como se tivesse tudo dado certo aqui. E a gente pode também adicionar um formulário aqui de exibição. Deixa eu alinhar ele aqui com na fonte de dados a gente vai selecionar nossa machine order. Aí a gente vai editar os campos novamente. A gente vai adicionar novamente o preço, os comentários, o aprovador. Quem foi a pessoa que solicitou fez aquela solicitação. E a data que foi solicitado. Aí a gente pode fechar aqui a parte de edição de campos. A gente vai definir que vai ser uma coluna somente. E no formato a gente seleciona o horizontal para as informações ficarem mais niveladas.
E na propriedade de item que vai ser exibido nesse formulário, a gente vai definir uma fórmula, que vai ser, a gente define aqui, a gente está pegando a fórmula, o formulário que a gente enviou, então ele guarda sempre a informação do último que foi enviado, então ele vai pegar essa informação e vai exibir aqui em tela para a gente. Vai ser isso que essa fórmula está falando para a gente. Aí a gente pode reposicionar aqui as informações aqui em tela para deixar num formato mais adequado. Se a gente for comparar agora, ele vai trazer para a gente as informações aqui que a gente realizou a solicitação com sucesso, que foi enviado com sucesso, aí ele agradece e passa as informações do pedido para a gente. E essa é basicamente as funcionalidades que a gente tinha para desenvolver dentro do nosso aplicativo, baseado em modelo não, é aplicativo de tela. Aí sempre que a gente clica em OK, ele vai voltar para a tela de navegação principal, limpando todas as seleções. Pode, para finalizar aqui, salvar agora o nosso aplicativo, publicar ele. A gente pode voltar aqui, sair do